Só fazendo aqui um detalhe, em relação à Câmara dos Deputados. A discussão do impeachment contra o presidente precisa ser aberto tem que ser recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados para aí sim dar prosseguimento, algo que começa a ser discutido. Agora, o que está em discussão nesse momento são os gastos do governo federal e uma matéria divulgada pelo portal de notícias Metrópolis de Brasília, do Distrito Federal, faz um jornalismo bem crítico ao governo federal, assim como faz outros que vocês conhecem, e este especificou e deu manchete ao leite condensado. Dá matéria, autoria, né, e aí até parece uma autoria delitiva, né, delituosa do presidente da República, como se estivesse nadando no mar de leite condensado, talvez tomava banho e na banheira dele tem leite condensado, enfim. Mas esquecem de especificar que este leite condensado faz parte comprado por todo o governo federal e especificamente pelo Ministério da Defesa e as Forças Armadas. Mas antes de entrar nesse assunto, quero chamar a atenção sobre isso. É inadmissível que o governo federal esteja gastando 15 milhões de reais com leite condensado. É inadmissível que o governo federal esteja gastando 1,5 milhão com chicletes. É inadmissível, ponto e acabou. O errado é errado, o certo é certo. Agora o seguinte, sabe o que me chama a atenção? Sabe por que o brasileiro fica com uma pulga atrás da orelha? É porque quando levantam essas informações, eles não estão levantando, fazendo uma transparência do governo para que o governo melhore, para que o Brasil vá para frente. Mas é para que esse governo seja desmoralizado a ponto de que aqueles que estavam no poder possam retornar ao poder. É aqui que reside a grande preocupação do povo brasileiro. E que quando vê esse tipo de conteúdo fica até preocupado. E agora? O que vai ser? Porque eles estão tentando colocar o governo federal na mesma régua, colocando o presidente da República. E o presidente da República é responsável sim pelo governo federal, mas ele não é o agente que deu causa à compra desses itens. Vejamos, uma coisa é diferente da outra. A gente precisa dividir as coisas, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. O leite condensado tem uma história com os militares, entendem como um alimento hipercalórico que ajuda a manter calorias. Isso foi muito utilizado nas guerras, enfim, tem toda uma justificativa para o leite condensado, mas não vem ao caso. Agora, eu fico pensando o seguinte: o cidadão que votou no presidente Jair Bolsonaro porque queria política de austeridade, que queria um governo que fosse liberal, que fosse melhor na economia, trabalhasse um pouco melhor na economia, agora tem toda a razão de ficar revoltado. Agora aqueles que votaram em Lula, votaram no Haddad, votaram em Lula, melhor não, em Haddad. Aqueles que defendem Lula, porque votar em Lula lá atrás é uma coisa, defender Lula hoje é outra. Aqueles que defendem ainda o Lula, tiveram a audácia de defender a Dilma e votar no Haddad ou qualquer outro da esquerda, não tem moral nenhuma de fazer críticas em relação a isso. Porque esses defendem um Estado cada vez mais inchado. E o Estado inchado é um Estado que gasta tanto assim. Em relação ao presidente da República, eles tinham que fazer um comparativo entre Jair Bolsonaro, Lula e Dilma. Jair Bolsonaro gastou com cartão corporativo menos que Lula e Dilma. Lula fez história. Agora, ninguém pode imputar sobre o leite condensado crime ao presidente da República. Agora sim, contra o ex-presidente Lula, em que a sociedade morre de medo de que essa tentativa de equiparar o atual governo é para que voltem estes ao poder, é de que se assemelhe a Triplex do Guarujá, Sítio de Atibaia, que se assemelhe aos desmandos envolvendo grandes construtoras e a Petrobras. Isso não se compara. Não há como, em momento algum, comparar aquilo que a gente vê nessas duas questões. O que aconteceu no governo enquanto Lula foi presidente, enquanto Dilma foi presidente, enquanto Michel Temer foi presidente, e aqui é um escândalo, Precisa ser reparado? Precisa. É inadmissível que se gaste com chicletes. Agora, é preciso também fazer uma análise de contexto. Ah, mas é 1,8 bilhões de reais. Bom,
Forças Armadas todo o país tem. A gente reclama que as nossas Forças Armadas são frágeis em relação aos outros países. Nós temos mais de 300 mil militares. Aliás, ficam falando dos militares como fossem objetos. Vejamos, os militares, os recrutas, os soldados não estão aos auspícios da lei civil. É uma lei específica, muito mais rigorosa do que aquela que nós estamos sujeitos. E que lá funciona uma legislação com rigor. E esses militares muitas das vezes ganham muito mal. Por isso que é inadmissível você ver gastando um monte aqui, por exemplo, com chicletes, que recruta não masca chicletes. Já pensou? Não, mas já pensou lá na frente do tenente, mascando um chiclete? Né? Não, pega um chiclete aí, recruta. Para, também não. Mas é preciso dividir as coisas. Não vamos misturar as coisas como estão fazendo aqui, porque o brasileiro está desesperado com isso. Porque o que estão tentando é colocar o governo federal no mesmo balaio daquilo que tínhamos antes. Aqui não é escândalo de corrupção. Não é escândalo de corrupção. Teve um deputado que teve a audácia de dizer que tem que ser investigado o presidente da República pelo que está acontecendo da pandemia e por essa política ultraliberal, neoliberal. Não é. Como é que ele vai falar em política ultraliberal criticando compra em massa, gastando dinheiro público com alimento para os soldados? Peraí, isso não é ultraliberalismo, nunca. Isso é uma incoerência, é uma incapacidade de conhecer essa corrente filosófica, essa corrente econômica. Agora, quem defende as políticas de esquerda, né, com o Estado cada vez mais inchado, por favor, não critica isso. Fica feio. Porque defendem isso, que o Estado se autossustente, que tenha uma estrutura decente, que os soldados sejam bem tratados, para aqueles que os servidores sejam respeitados. Ou tem até leite condensado. Você da esquerda defende isso. Quem é liberal na economia repudia isso. Agora você da esquerda, que moral você tem? Tem que fechar o bico, né? Por favor. Não tem moral para falar um negócio desse. Não é hora de entrar nessa disputa. Não é hora de entrar nessa discussão, tem que ficar quietinho e olhando aqueles que defendem um Estado mais enxuto criticarem o governo federal, porque esse sim tem razão.